Oi, pessoal, eu sou a Anne, sejam bem-vindos a mais um vlog nesse canal. Hoje eu decidi fazer um pequeno desafio comigo mesma. Todo ano eu pego o meu diário de leitura e eu escrevo o alfabeto de A a Z, que é o famoso desafio ABC. E eu adoro me desafiar nesse sentido. Só que tem algumas letras que são muito difíceis de completar. Por exemplo, W, X, Y e Z. O K também acho muito difícil, mas vira e mexe eu encontro alguns livros com essa letra. Por exemplo, eu tô querendo muito ler Calocaína, que tá no meu Kindle. Eu decidi ler O Urso pra letra O. Se você ver no meu diário de leitura, a letra O já tá preenchida com o Alto da Compadecida. Mas o Alto da Compadecida não tem O, é Alto da Compadecida, então eu marquei errado. Por isso que eu vou refazer a letra O. Não faz sentido na minha cabeça ser Alto da Compadecida. Eu sei que é o certo, eu sei que tá certo. Mas o Alto da Compadecida soa muito melhor pra mim, igual impostora. Não é impostora, é a impostora na minha cabeça. Mas tudo bem. Vou falar todas as letras que eu marquei por enquanto. Na letra A, eu marquei A Voz das Águas. Eu não curti muito esse livro. B, eu ainda não marquei. Também acho difícil encontrar livros com B. C, Como Arruinar um Casamento. Eu vejo muita gente gostando desse livro, mas eu não curti. Eu tô achando ele muito superestimado. D, Depois daquele Inverno, um romance bem gostosinho. E, Ensaios de Despedida, que foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Esse livro é muito bom. F, Frankenstein. G, ainda não completei porque eu acho muito difícil. H, História das Sensibilidades. I, Inimizade Colorida. J, Jane Eyre. K, ainda não li, mas provavelmente será Calocaína. L, Laranja Mecânica, não gostei. M, Memórias de Água. N, Nunca Minta. Esse é um livro de thriller da Feida McFadden e eu curti, foi meu primeiro contato com a autora e eu achei bem fluida ali, super rápido. Foi um livro de entretenimento mesmo. O, Será o Urso. Já falo mais sobre esse livro aqui. P, Passeio ao Farol, muito bom. Q, o quê? Eu pretendo ler Quincas Borba. R, não lembro se eu já escolhi um livro pra letra R, mas deve ter, deve ter. S, Sonetos da Flor Bela Espanca, muito bom. T, eu sei que tem algum livro com a letra T que eu vou ler, mas eu esqueci qual. U também tem muitos livros, eu tô pensando em ler Uma Centelha de Luz, que eu recebi há pouco tempo pelo grupo editorial Record, estão falando muito bem desse livro. V, Vou Te Contar, é um livro de não ficção da Naomi Watts, e ela vai falar sobre menopausa. E a letra W, X, Y, Z. Esse aqui é o meu desafio. Tem um desafio do ano passado também. Esse aqui é o desafio do ano passado. Eu só não completei o X, o Y e o Z e o K. Agora, sobre a minha escolha, eu escolhi O Urso, do Antônio de Oliveira, que ele é um autor que as pessoas não falam muito. Foi um resgate, na verdade, não tem foto dele, não tem muitas informações. Eu joguei no Google, não achei muita coisa, mas eu achei muito interessante que a Unesp resgatou esse autor. E é um clássico do naturalismo, se passa em São Paulo, e é por isso que me chamou bastante a atenção. Eu sou paulista, nasci no interior de São Paulo. Eu não vou muito pra capital de São Paulo, mas quando eu vou eu me sinto em casa, eu estranhamente me sinto em casa. Não sei se é uma questão de cultura, tem a ver também que os meus avós moraram lá por um tempo, meu pai nasceu lá, então eu acho muito gostoso ir de visita pra capital. E por isso que eu queria ler algo que se passasse lá, para ter um pouquinho esse sentimento, essa sensação. Eu li até a página 32, então nesse livro ele já falou sobre a liberdade, por exemplo. Tô achando muito interessante, ao mesmo tempo em que eu tô tendo muita dificuldade para me entregar para esse livro. Mas eu espero que isso mude daqui pra frente, porque eu quero ter uma experiência muito boa. Eu vou ler aqui atrás o que fala sobre ele. Ambientado no período entre a abolição e a proclamação da República, este romance, uma das pérolas do naturalismo brasileiro, acompanha a jornada de Fidêncio, que, vindo do interior, chega cheio de sonhos à capital paulista. O romance retrata São Paulo, ainda provinciana da época,
além do processo de corrosão da personalidade inicial do protagonista em busca por ascensão social. E outros 2 livros que eu tenho dessa edição do clássico da Unesp é A Velha Nova York, da Edith Wharton, que é um livro que contém 4 novelas da autora. E o outro que eu tenho aqui é Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Esse aqui eu preciso ler urgentemente, mas ele é muito grossinho, eu ainda não consegui encaixar na minha meta. Mas também vejo muito elogio, eu quero muito conhecer a obra do Victor Hugo. Eu irei ler O Corcunda de Notre Dame ainda esse ano. Só preciso ter coragem e vergonha na cara para ler esses 3 livros. Eu li até a página 113 e eu tô gostando muito do livro. Eu disse que eu tava com dificuldade, né, de me apegar à história, tava com dificuldade por conta da escrita, e de fato é uma escrita um pouquinho difícil. Mesmo gostando do livro, em alguns momentos eu tenho que parar e ler com mais atenção, porque senão eu vou me perdendo. Mas eu tô achando muito legal a história e muito interessante, principalmente pensando em toda a questão histórica da época, mas também na vida do autor. O autor, ele queimou o manuscrito de um livro que considerava a obra-prima dele. Ele foi um dos fundadores da Academia Paulista de Letra e ele foi se tornando mais recluso, mais místico, escrevendo poemas religiosos e se tornou um irmão franciscano, conjugando suas atividades místicas com a advocacia. E a gente tem uma questão religiosa aqui nesse livro, né? A mãe do Fidêncio é religiosa, e a gente vê muito bem essa moral entre o certo e o errado. Eu fico pensando o quanto isso casa com a perspectiva do autor. Eu acho muito interessante ver isso, mais interessante também ver o quanto isso era da época, né? E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, muito legal. Eu faço parte do clube da Jessie, Jessie Literature, e lá no grupo do WhatsApp, eu e um participante, o Yuri, a gente estava conversando sobre esse livro que ele gostaria muito de ler, e daí ele acabou citando um outro que se chama A Carne, do Júlio Ribeiro. E eu nunca tinha ouvido falar desse livro, mas pelo pouco que eu pesquisei, foi um livro proibido. E esse livro é citado em O Urso, mas não é somente uma citação breve, na verdade tem todo um desenvolvimento e um bafafá em relação a esse livro, A Carne, e eu achei muito interessante porque foi literalmente no mesmo dia que ele falou sobre a carne que eu li esse trecho em que o personagem lê a carne, cita e fala que é um livro bom, mas também é uma porcaria e vai falar sobre uma mulher, entre aspas, promíscua e vai ter cenas explícitas e tudo mais. Então imagina isso na época, o quanto deve ter chocado. E nesse livro, o Fidêncio, ele lê, ele acha uma porcaria, ele critica, mas ao mesmo tempo ele fica muito preso à história. Ele fala que não consegue largar, que ele perde mesmo a noção ali do tempo e que a sua prima, que tem ali um papel muito importante, recomenda esse livro sem ter lido. Então ela fala, olha, ganhei esse livro de uma amiga minha e eu vou ler, recomendo e tal. Só que o Fidêncio já tinha lido o livro, pelo menos uma parte. Daí ele fica maluco, ele fala, não, ela não vai poder ler isso, não sei o que, porque imagina, uma mulher lendo questões explícitas naquela época. E aí tem todo um bafafá sobre isso, vai algumas páginas, é isso, acontece na página 73 e até a página em que eu tô, a 113, tem ainda um burburinho dele mesmo em relação ao livro. Eu achei muito interessante essa correlação, tanto do Yuri falando
sobre o livro que eu não conhecia e depois aparecendo, e não foi só citado, foi de fato desenvolvido sobre esse livro. E o fato dele ter sido proibido, censurado e ter dado todo um bafafá representa muito bem o moral da época, os bons costumes, entre aspas, da época. Ao mesmo tempo que esse é um tema explícito que sempre existiu. Até a gente estava comentando que sempre tem aquele discurso, né? Na minha época não era assim. Era assim, talvez era até pior. E você não sabe, ou você sabe e esqueceu e quer glamorizar o teu passado. Mas são assuntos que existem há muito tempo, desde o, sei lá, Grécia, Antiguidade. E é muito interessante revisitar os clássicos e observar essas diferenças, mas ao mesmo tempo algumas coisas que perduram até hoje. A gente vê muito esse embate entre os republicanos e os monarquistas, porque os monarquistas, eles repudiam os republicanos, né, do tipo, não vou apertar a tua mão se você se declarar republicano. É muito interessante ver esses embates e também a questão da abolição. Eu quero analisar isso com mais tempo no decorrer do livro, mas por enquanto há personagens negros, mas que são citados somente e não desenvolvidos, citados, eles chamam de criados. Ele cita, mas não tem muito desenvolvimento, mas ainda assim é um marco claríssimo da época. Espero que o autor desenvolva e é algo interessante de se analisar, assim como a posição da mulher, né? Obviamente, sempre quando eu leio clássicos, eu leio com esse olhar em relação a isso. E aqui tem uma parte em que o Fidêncio fala que ele ficou admirado em relação a uma mulher, porque ele julga todas as moças, sem exceção, como feitas unicamente para ornamentar as salas. E ele ficou muito admirado com uma mulher aqui que teve curiosidade de estudar e tudo mais. Mais um traço bem específico da época, que não precisa ter voz, inclusive fala sobre isso, né, que a mulher não precisa saber muito, mas aí a personagem fala, no entanto, sempre sei de alguma coisa. E um outro ponto, tem uma questão entre a capital e o interior, que foi abordado de uma forma muito breve, mas eu me identifiquei bastante. Tem um personagem aqui que fala o quanto o povo do interior não é civilizado comparado com o pessoal da capital, que o pessoal da capital é muito mais desenvolvido e essas outras questões. E achei muito interessante, ao mesmo tempo em que eu fiquei reflexiva, porque eu sou do interior e por muito tempo eu pensei isso também, né? O quanto o interior era ruim comparado à capital. E agora eu tô mudando de pensamento, pensando, cara, interior tem muito, porém bom, muito mesmo, enquanto a capital também tem as suas questões difíceis, como criminalidade, custo de vida também. E eu fiquei muito reflexiva nesse sentido, o quanto eu reneguei muitas vezes a minha raiz do interior quando eu me mudei pra capital, e o quanto agora eu sinto que é tão gostoso morar no interior, e que se eu tivesse a oportunidade eu faria essa mudança. E é algo que abordou bem brevemente, assim, bem brevemente mesmo. Foi literalmente uma fala bem estereotipada, mas eu acho que diz muito como eram vistos, e eu acho que até hoje é visto um pouco como o bicho do interior, é o bicho do mato. E eu já fui chamada muito de bicho do mato. E é muito engraçado porque quando eu vim morar pra Curitiba, tem umas coisas que até hoje eu fico meio alarmada ou meio impressionada. Por exemplo, sempre quando passa avião aqui, eu acho que vocês já ouviram nos meus vídeos um barulho meio abafado de avião, não sei explicar o barulho de avião, né? Enfim, mas sempre passa avião e é numa altura considerada baixa, você consegue ver claramente o avião. E eu ainda fico chocada com isso, porque na minha cidade não tem aeroporto, então o avião passava muito longe. Daí quando eu vejo o avião passando perto, eu fico, gente, que medo. Eu fico assim, encantada. E outra coisa também, ambulância, gente. Barulho de ambulância me deixa muito alarmada e espantada também, porque no interior, se na minha cidade, pelo menos, se eu ouço uma ambulância, é porque uma grandíssima coisa aconteceu. Agora aqui, ambulância pra lá, ambulância pra cá, principalmente que eu moro perto de uma avenida e daí tem aquelas canaletas. Não sei se você já viu as canaletas de ônibus de Curitiba. Pesquisem aí. E as ambulâncias passam por essa canaleta, geralmente
e com sirene e tudo mais. E aí eu sempre fico alarmada, fico, meu Deus, uma ambulância passando, sendo que aqui é super normal. Então esses são os meus traços de bicho do mato que eu falo que eu ainda não perdi. E eu não vou perder também, eu acho. Mas, por enquanto, em relação ao urso, eu tô gostando bastante da leitura. Ele come aquele sopão de carne moída? Ué. Eu sou do interior, Pois nós fomos criados junto. Sou do interior, você quer que eu faça o quê? E do nada, cita a terrinha, pronto, já era. Ai. Se eu cito a minha terrinha, eu tenho que falar igual a minha terrinha. Não é bem isso, vai, é engraçado. Finalmente terminei O Urso, do Antônio de Oliveira, e eu adorei esse livro, gente. Adorei mesmo. Nossa, que surpresa. Eu disse que eu tive bastante dificuldade no começo, mas chegou um momento do livro que ele fluiu demais e eu me vi muito intrigada pela história. Eu sinto que eu não me envolvi com os personagens necessariamente, mas a história me pegou muito porque ela é cheia de hipocrisia, parece. Eu procurei que o naturalismo, uma das características dele é comparação com animais e com o ambiente em si, né? E além disso também faz muitas críticas à sociedade vigente, aos valores, e tudo isso a gente encontra aqui. Não é à toa que o personagem, ele tem o apelido de Urso, porque ele veio da roça, entre aspas, veio do interior para a capital, e ele é visto como essa pessoa mais animalesca, com alguns instintos animalescos, que inclusive é uma característica bem forte que o naturalismo traz. E eu achei isso muito interessante. Eu adorei essa comparação entre o interior e a capital, por mais que não seja citado muito frequentemente, mas eu me identifiquei demais com isso. Inclusive, tem um trecho que uma personagem fala sobre o protagonista, né? A prima procurara torná-lo sociável, penetrá-lo de ideias e sentimentos justos relativamente aos conhecidos da casa, civilizá-lo na expressão dela. Depois ele fala um urso. E a gente percebe muito essa ideia de civilizar o caipira, digamos assim, como se a capital fosse superior nos costumes e tudo mais. E eu me identifiquei bastante com essa parte, porque por muito tempo eu pensei que a capital era extremamente superior que o interior, principalmente o interior da onde eu vim, que é considerado uma região bem... Não gosto de falar isso, eu odeio falar isso, mas ela é considerada uma região bem pobrinha do estado de São Paulo. Não concordo, eu amo a minha região, mas eu demorei muito pra aceitar a minha região e pra falar com orgulho que eu vim de Registro, que a minha cidade preferida é Iguape, e agora eu falo disso
abertamente, mas eu tinha muita dificuldade de identificar isso e de falar: "Caramba, eu morei muito tempo nessa cidade e eu amo e tenho muito carinho, eu cresci aqui". Então eu achei muito interessante esse paralelo, assim, e como que o naturalismo tece críticas ao mesmo tempo que faz, essas interligações entre o humano e a vida animal ou o ambiente determinista como um todo. Eu falei sobre o livro A Carne e ele tem uma grande importância porque é como se esse livro afetasse os valores e as morais, e a partir disso que acontece algumas coisas em relação ao protagonista. Ele se envolve de uma forma muito polêmica com um personagem aqui da história, eu não vou falar quem, mas eu já sabia que ia acontecer, mas mesmo assim eu fiquei doida quando aconteceu. Inclusive eu estava lendo e eu falei pro meu namorado, né, que tem algumas cenas assim, não são cenas explícitas, mas que falam sobre ato sexual. Nada explícito, tá? Não se preocupem pra quem não gosta de ler sobre isso. É mais como uma coisa natural que acontece, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente também não precisa demonizar o ato sexual. Mas eu achei muito engraçado porque eu até falei pro meu namorado, né, que as pessoas antigas sempre vêm com esse discurso de ai, na minha época não tinha isso, olha a época aqui tendo isso. E eu gostei também que teve bastante discussão entre a república e a monarquia, porque tá nesse período de transição, então a gente vê muito bem esse contraste, enquanto algumas pessoas apoiam a monarquia e repudiam totalmente quem é republicano, a gente tem contrapontos republicanos escrevendo jornais e chamando quem gosta da monarquia de mamata e coisas assim, inclusive coisas que a gente vê nos dias de hoje. E daí eu sempre penso que as coisas se reciclam e não se criam ultimamente. E o personagem, ele é republicano, mas a gente vê ele se duvidando várias vezes e ele mudando de lado em alguns pontos. E eu entendo que o autor fez isso como uma crítica e como a gente, o ser humano, é totalmente influenciado pelo meio em que a gente tá, pelas pessoas com quem a gente convive. Mas eu também senti que o personagem, ele não tem voz, parece. É como se ele fosse um bicho mesmo, que dificilmente fala, não concordo. Ele só vai levando a vida e só vai se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo. E quando ele vê, ele já mudou de lado e tá com essas dúvidas aí entre moral e virtude e tudo mais. E sim, o Fidêncio, ele muda de opinião quando convém pra ele, por interesses próprios. E a gente às vezes é assim também, mas como leitor, obviamente, a gente fica doido, né? A gente fica, meu Deus, por que você tá fazendo isso? Que idiota, você vai mudar de opinião assim quando convém por conta desse negócio tosco? E aí, obviamente, quando a gente tá envolvido numa leitura, a gente fica, né, pensando, eu não faria assim. Mas na verdade, na vida real, às vezes a gente é assim, às vezes a gente muda de opinião quando convém. A questão é que ele sustentou por tempo demais, e daí ele teve algumas consequências, não deveria ter sustentado. Apesar de eu ter tido algumas dificuldades com o início do livro, eu acho que é um clássico que me envolveu bastante e que vale a pena ser lido. Eu gostei muito, me surpreendi, eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele. Nunca tinha lido nada do naturalismo, eu quero muito ler O Cortiço esse ano, e eu me surpreendi, porque o que mais me pegou foi a escrita, um pouquinho difícil, mas não senti que foi um livro com muitas descrições difíceis, com muitos detalhes. Na verdade, não senti nada nesse ponto. Foi mais ali uma questão de você se adaptar com a escrita da época, com as palavras da época também, o que eu acho que é comum para um clássico. Esse livro é um grande de um babado, uma grande de uma fofoca, que vai acontecendo coisas e você fica, meu Deus do céu, não acredito, vai acontecer isso e eu quero só ver essa moral do personagem indo embora. Desde sempre tem essas questões, né, de desejo, de ato sexual e tudo mais, e faz parte da vida, né, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Completei a letra O do meu desafio ABC. Espero que vocês tenham gostado. Espero que mais pessoas conheçam esse livro também, porque eu acho que é um clássico que vale muito a pena a gente conversar sobre. Comente aqui embaixo se você já conhecia, se você ficou curioso pra ler esse livro, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!